A Bíblia fala assim que a intercessão de Jesus, ela nos sustenta. Você vai ver essa palavra lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 27, que ele mesmo fala que ele intercede por nós, intercede por aqueles que trabalham na obra. Amém? Então quero dizer para você que muitas das vezes a pessoa, quantas das vezes eu já vi pessoas falando assim: eu não vou trabalhar na obra, eu não vou trabalhar, não quero que o pastor me chame, eu deixei meu cargo, eu entreguei, eu não quero fazer mais isso, é muito compromisso. Não é o compromisso, é o inimigo que ele vem tentando te sabotar, o inimigo vem tentando te amarrar, te prender para que você não faça a obra e que sua obra na tua vida fica infrutífera. Amém? E isso aí você está sendo como uma palha, você não está sendo como uma semente que fica. Amém? O inimigo tenta roubar a oferta do Senhor Deus, amém? Para impedir o crescimento da obra. Você pode ver em Atos capítulo 5, versículo 3, o inimigo tentou dificultar o nosso testemunho, até todo o tempo, meu irmão. O inimigo fica tentando dificultar o teu testemunho. Qual o teu testemunho que você quer entregar para o Senhor? Qual grandes coisas você quer que o Senhor faça na tua vida para você testemunhar? Amém? O inimigo fica fazendo o quê? Você quer saber da guerra, uma guerra espiritual? O inimigo, ele dificulta esse testemunho. Amém? Por isso devemos estar sempre atentos às suas armadilhas. Amém? Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, e nós ignoramos os seus objetivos. Temos que estar atentos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, fala assim para a gente ficar atento às investidas de Satanás, que muitas das vezes Satanás está investindo contra nós, contra a obra do Senhor na nossa vida, contra os bem-feitos do Senhor, contra o Satanás está investindo para dificultar nossos testemunhos, e nós não estamos vendo de forma que Satanás está operando. Mas Satanás está lutando contra a nossa vida, meu. Temos que ficar atentos em nome de Jesus. Terceiro ponto. Satanás, ele tenta incansavelmente de roubar a palavra de Deus. Amém? Você pode ver lá na palavra do semeador, Marcos capítulo 4, versículo 15. Ele tenta tirar a semente da terra. Amém? Você vai ver que o semeador jogou a semente. Umas caiu em pedregais, outras caiu na areia, outras caiu na rocha, mas também fala que umas caíram em boa terra. Então, quem vem pegar também aquelas que caíram pelo caminho é Satanás, é o diabo, é o inimigo das nossas almas. Ele não quer que a semente, que a palavra de Deus, que você seja usado pelo Senhor para levar a divina semente, a divina palavra. Por isso que ele dificulta a tua vida, você está numa batalha espiritual. Ele quer esconder a verdade divina, amém? Ele quer esconder a palavra. A partir do momento que ele esconde a palavra, que você não fale a palavra, que você se estacione, que você está parado, você não leva a palavra e vidas não se regenera ao Senhor. A palavra é o meio de nós alcançarmos a libertação. Amém? Eu quero dizer para você que batalha espiritual, quando você vê um demônio... eu fiquei 9 anos em frente de libertação, em frente de demônios terríveis, legiões, essa possessão demoníaca, mas eu quero dizer para você que nesses últimos 2 anos o Senhor tem me dado palavras sobre batalha espiritual, e vimos aqui que batalha espiritual de alto nível é a que está acontecendo dentro da igreja. O inimigo, ele tenta incansavelmente de roubar a palavra, porque a palavra é o único meio de alcançarmos a libertação. Amém? A palavra que nos dá vida. Então o inimigo a todo tempo ele quer roubar a palavra. Quarto ponto. O inimigo também ele empodera a ira. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, nos fala isso. Deus usou a ira do inimigo para despertar em Paulo um servo humilde e poderoso. Você vai ver que Paulo falava sobre o espinho na carne. E Paulo era uma pessoa que ele tinha
dupla cidadania. Ele é cidadão romano e cidadão romano e cidadão judeu, né? Então ele tinha dupla cidadania romano. Ele é cidadão romano e cidadão judeu. Perdão se eu estiver errado aqui, que a minha mãe Jesus fala um pouco. Mas ele tinha dupla cidadania, ele tinha um conhecimento. Paulo, ele foi criado ensinado aos pés de Gamaliel. Ele era um doutor da lei. Ele era uma pessoa que tinha um conhecimento. E fala assim que Paulo, quando se converteu ao Senhor, ele era uma pessoa assim que ele era perseguidor dos cristãos. Fala assim que até mesmo ele estava presente na morte de alguns cristãos, né? E fala assim que ele é uma pessoa que tinha um certo poder. E fala assim também que Paulo, o Senhor, né, usou a ira de Satanás muitas das vezes contra ele para torná-lo um servo humilde e poderoso. Que diz assim que quando Paulo saía para pregar a palavra de Deus, fala assim, meu irmão, que ele tomava a coça, apanhava muito, era esbofeteado em certas ocasiões e tinha que fugir de morto para não matarem. E levavam ele para aqueles lugares, fora daqueles lugares. Também fala assim que ele era preso nas prisões, no último cárcere, e as costas cheias de vergões, e era amarrado e atormentado ali. Então ele falava assim que pediu o Senhor para tirar esse espinho da carne. E esse espinho da carne nos leva a crer que muitas das vezes era as bufetadas que ele tomava, era coça, ele apanhava para não pregar a palavra de Deus, mas ele pregava a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente sofremos a turbulência e não queremos mais pregar a palavra de Deus. Então ele era um homem humilde e cheio do poder de Deus. Amém? E ele falava assim, ó, o coração, colocando em nossos corações sentimento de alto poder. Então Paulo, ele sentia, quando ele apanhava, ele sentia ali que ele não tinha poder nenhum, mas sim que o Senhor o apoderava. Amém? Fala assim que quando ele estava fraco, forte, ele estava. Amém? Então, nos momentos, irmãos, muitas das vezes nós achamos que estamos fortes. Muitas das vezes a gente temos um cargo, a gente temos uma igreja, às vezes a igreja é grande, nós achamos que podemos todas as coisas, mas nós podemos todas as coisas só no Senhor que nos fortalece. Nós não somos nada, nós não somos ninguém perante o Senhor. Amém? Nós temos que estar revestidos do poder de Deus para enfrentar os dias maus em nome de Jesus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, fala que Hermeneu e Alexandre forem entregues a Satanás a não blasfemar. Deixa Deus te usar e não se engrandeça nas obras que você faz, mas nas obras de Deus. Amém? Quarto ponto. Satanás incita a ira e maldade e imoralidade. Um alerta, né, aos cristãos casados, lá em 1 Coríntios capítulo 7, 5, fala assim para os casados, né, não ficar disperso, não ficar longe do seu cônjuge para que o inimigo ele não tome lugar. Amém? E toda relação entre casados, se você é casado, se você é casada, minha irmã, a relação de marido e mulher, ela é aprovada pelo Senhor. Amém? O Senhor te ama. Muitas das vezes os casamentos estão sendo bombardeados por Satanás, a família, e fazendo os casais ficar brigados, um não suporta olhar para a cara do outro. Imagina o marido, né? Eu sou casado, não olhar para a cara da minha esposa, a minha esposa que eu amei, quando eu a vi, apaixonei, noivei, namorei com ela, noivei, casei, fiz votos com ela perante o Senhor. Agora eu fico ali nem querendo olhar na cara dela, com a seta de Satanás. Essa seta cai por terra hoje e você vai ser feliz no seu casamento. Recusa dormir longe do seu cônjuge, para não abrir portas para que o inimigo entre no seu matrimônio em nome de Jesus Cristo. Quinto e último ponto em nome de Jesus, rapidinho esse vídeo. Portanto, o que ele nos deseja, o que o inimigo deseja
é atrapalhar a obra do Senhor aqui na terra. A todo momento, se você faz